Fala pessoal, eu sou o Vitor do LabLab. A gente decidiu fazer esse vídeo aqui para falar sobre a fotografia analógica do zero. Do zero por quê? É um filme que é dedicado principalmente às pessoas que estão começando na fotografia analógica agora. Tá? Pessoas que às vezes já têm prática ou não com fotografia digital e estão entrando na fotografia analógica. Então esse vídeo aqui a gente vai abordar de forma superficial vários assuntos, mas que vão fazer com que vocês entendam de uma forma importante para quem quer começar na fotografia analógica. Então, vocês vão começar a entender como as coisas funcionam, a lógica por trás, para que faça com que vocês evitem perder filme, perder foto, várias coisas que tem a ver com a fotografia analógica. Então eu quero reforçar que esse vídeo a gente vai tocar nas coisas de forma superficial. Alguns assuntos que a gente vai tratar aqui, nesse roteirinho que eu fiz, a gente pretende fazer vídeos específicos e aprofundando bem cada assunto, beleza? Então tem assuntos aqui que a gente tem muita coisa para conversar. Mas nesse vídeo é focado para as pessoas então, que estão começando agora, ou às vezes até pessoas que já estão começando agora e vão pegar algumas dicas aí. Beleza? A gente vai falar então em tópicos, beleza? Primeiro tópico é fotossensibilidade. A câmera fotográfica, tanto a digital como a analógica, funciona de uma forma praticamente idêntica. A diferença básica e prática entre uma câmera e outra é que uma câmera digital tem um sensor e uma câmera analógica não tem um sensor. O sensor da câmera analógica é o filme. Então, como que uma câmera funciona? De uma forma bem superficial. A câmera mesmo, não a lente, só a câmera. A câmera você ajusta ali para ela abrir e fechar um obturador, uma cortina, algum tipo de sistema, tem vários. Abrir e fechar num espaço específico de tempo. Então, por exemplo, se eu ajusto ali minha câmera na velocidade 1/60, quer dizer que o obturador, né, essa cortina vai abrir uma folha dela, vai ficar 1/60 de segundo, ou seja, uma fração bem pequena de segundo e fechar. Então ela vai ter uma exposição de 60 segundos. Numa câmera digital isso acontece e expõe num fotossensor, num sensor digital, né, num CCD. Na analógica vai expor no filme, beleza? Então, sabendo disso, a gente tem que entender que o filme é fotossensível, beleza? Quando a gente pega um filme lá, né? Isso aqui é um filme de teste. Quando a gente pega esse filme novo, ele vem num potinho lá, só com essa pontinha para fora. Essa pontinha aqui foi exposta. Esse aqui é um filme 135 ou conhecido vulgarmente como 35mm, beleza? 35mm é um termo usado para o cinema, então o termo correto aqui é filme 135. Ele vem com essa ponta para fora. Quer dizer que isso daqui, ó, expus a luz, já queimou. Então aqui eu não consigo mais gravar imagem. Se eu revelar isso daqui vai ser uma imagem em branco, porque já queimou esse filme. Beleza? Quando eu carrego ele na câmera, vocês vão ver que a câmera, você avança umas poses antes dela no contador lá de quantas fotos você já tirou, até o contador chegar no zero, você vai avançar umas fotos. Por quê? Eu vou colocar isso aqui, engatar na câmera, a gente vai explorar isso melhor. Engatei na câmera, fechei a portinha. Pronto, está protegido. A partir daqui não queima mais o filme. Aí você vai avançar 1, 2, 3 fotos, até que você chegue numa parte aqui que está virgem do filme, que não foi sensibilizada. A partir daí você vai expor aqui uma foto. Bateu uma foto, avança. Um novo espaço aqui. Deixa eu passar a moto. Bateu outra foto, avança, bateu outra foto. Por que é importante isso? Porque tem casos que às vezes as pessoas não tiveram nenhum contato com fotografia analógica e acontece muitas coisas. Por exemplo, abrir a câmera, você está tirando para ver se você vê foto. Não, você não vai ver foto nenhuma. O filme não foi revelado, não tem imagem ali. Então não precisa abrir por curiosidade, não vai ter imagem nenhuma antes de revelar. Se você abrir a câmera, né, pegou a câmera aqui, abriu a tampinha com o filme exposto, você queimou. Esse filme você perdeu. Essa parte você perdeu. O filme vai estar enrolado aqui, né? Conforme a gente vai avançando, o filme sai da bobina e vem para esse eixo. Então se você abriu e fechou muito rápido, você vai ter uma espiral de filme ali, né? Enrolado. Você vai ter perdido, vai ter velado, é o termo que a gente usa, velado, né? Vai ter velado boa parte dessas fotos também que você já bateu antes de bater essa. Beleza? Então isso é uma coisa básica, mas muito importante. O filme é fotossensível, por isso você não pode abrir a câmera depois que você carrega o filme, só abre a câmera depois que você terminou as fotos e rebobinou o filme, ou seja, esse filme vai saindo da câmera conforme você vai batendo. Quando você termina, você tem que rebobinar o filme e quando você rebobina o filme, o que você faz é voltar o filme inteiro para essa latinha, para esse canister, para essa bobina. Então, depois que você fez isso, você pode expor, né? Essa pontinha aqui vai para dentro da bobina mesmo e você vai ficar com uma bobina vazia, uma bobina assim, e é isso que você entrega pra gente, para outro laboratório para revelar. Então é isso, o filme é fotossensível, por isso a gente não pode abrir a câmera, por isso a gente tem que tomar vários cuidados para carregar e para rebobinar o filme.
beleza? Próximo assunto é ISO, ou ASA. O ISO ou ASA é uma sigla que fala pra gente sobre sensibilidade, tá? Então, tanto ISO quanto ASA é a mesma coisa, idêntica, mesma coisa, mesma linguagem, mesma métrica, tudo. A diferença é só uma sigla que, originalmente em filme, a gente usava a sigla ISO, e depois na digital, no finzinho do analógico, começo da digital, finzinho do analógico eu digo 2010, mais ou menos, quando a fotografia digital entrou, foi popularizada, a gente mudou o termo para ASA, beleza? Mas se trata da mesma coisa. Se você ajustar a sua câmera digital com uma ASA, com ISO, 100, quer dizer que ela vai ter a mesma sensibilidade que eu pegar um filme aqui, que é um filme ISO 100. Mesma coisa, beleza? E o que é o ISO? O ISO é a sensibilidade, como eu estava falando. Então, a gente tem uma métrica do seguinte: quanto maior o número do ISO ou da ASA, mais sensível é um filme. Beleza? Então, um filme 100 versus um filme 200, o filme 200 ele tem o dobro de sensibilidade do filme 100. O que quer dizer? Que numa mesma situação de foto, com a mesma abertura de lente, com tudo, um filme 200 eu vou precisar de uma exposição com metade do tempo do filme ASA 100. O que isso quer dizer de forma mais prática? Que quando a gente precisa de um filme para bater fotos num ambiente que tem baixa luz, um final de tarde, um ambiente interno, alguma coisa que não tenha uma alta luz, como por exemplo uma situação de meio-dia externa, a gente precisa de um filme de ASA maior. Então, por exemplo, um filme de ASA 800, um filme de ASA 400 é mais indicado para uma foto de final de tarde do que um filme de ASA 100, mas isso não é regra. Por quê? A gente tem várias outras coisas que vão falar com a gente a respeito da exposição. A gente vai ter a abertura da lente, a gente vai ter o tempo de exposição, né? A gente vai ter o tempo que a gente vai setar ali na câmera para disparar. Então tudo isso tem a ver. Mas, de um modo geral, de uma forma bem ampla, quanto maior o ISO do filme, mais fotossensível ele é, ou seja, ele vai conseguir fazer fotos em velocidades mais rápidas, que você vai ter o resultado de uma estabilidade na câmera maior, né? Por exemplo, numa mesma situação em que eu bato uma foto na mão com velocidade 1,60 avos com filme 200, com filme 100 eu ia precisar de 1,30 avos, ou seja, eu ia precisar de uma exposição com o dobro de tempo, que talvez no movimento possa tremer mais. Então, de um jeito bem por cima, assim, ASA e ISO é isso, tá? É a fotossensibilidade, quanto maior, mais sensível o filme. A gente vai ter várias outras coisas que a gente explora no outro vídeo, que é granulação de um filme, quanto maior o ASA do filme, mais granulado, assim como num sensor digital, quando você coloca lá numa ASA 12.000, num ISO 12.000, num ISO 6.400, num ISO 3.200, a foto vai ficar um pouco com mais pixels ali, com um efeito, bem genericamente falando, uma granulação maior. Na analógica, a mesma coisa. Já vou entrar num assunto aqui que é a puxada e empurrada, tá? Isso é quando a gente, por necessidade ou por vontade, usa o filme numa sensibilidade que não é a sensibilidade nativa dele. Então eu vou pegar aqui exemplo de um Prove, um filme Chroma, a gente vai explorar isso, ASA 100. Se eu preciso desse filme, isso não é indicado para Chroma, tá? Mas é a bobina que eu estava aqui. Se eu estou com uma sensibilidade ASA 100 e eu preciso de um filme mais sensível e não tenho, o que eu posso fazer é empurrar esse filme, ou seja, eu vou setar a câmera, vou ajustar a câmera como se ela estivesse usando um filme de ASA 800, beleza? Então a câmera vai fazer as exposições normais, entendendo, imaginando que esse filme na verdade não é 100 ou 800, e na hora de revelar, eu tenho que fazer uma revelação especial para que esse filme saia com uma exposição correta, mais próxima de correta. Isso acarreta um monte de coisa, como alteração nas cores, como granulação e como várias outras coisas. Mas quando a gente pega um filme de ASA 100 e usa ele em 800, a gente está empurrando o filme. A gente está empurrando de 100 para 200 um ponto, 200 para 400 2 pontos, 400 para 800 3 pontos. Então a gente está empurrando 3 pontos. E aí o termo puxar é quando a gente faz o contrário. Quando eu tenho, às vezes, uma situação de muita luz e um filme muito sensível, sei lá, eu quero tirar uma foto no meio-dia com um filme 800, eu quero usar ele em, principalmente, filmes preto e branco, tá? Colorido negativo não tem como fazer isso. Mas eu tenho um filme 400, eu quero usar ele como filme ASA 100, a gente está puxando ele 2 pontos, de 400 para 200 um ponto, 200 para 100 2 pontos, beleza? Então isso é puxar e empurrar. Empurrar é quando você usa uma asa maior do que a asa nativa do filme, né, na asa que está escrito na bobina, e puxar é quando você usa uma asa menor da asa nativa do filme,
beleza? Então isso é puxada e empurrada, a gente explora isso em outro vídeo. Se você é iniciante, não recomendo fazer isso ainda. Fotografa na asa nativa, entende as coisas primeiro antes de fazer experimentações, é sempre melhor. Outro tópico, armazenamento. O filme, ele é composto de gelatina, uma mosquinha aqui. Ele é composto de várias camadas fotossensíveis. A gente tem um acetato aqui, que tem várias composições, né? Existem vários tipos de acetato. Mas, bom, tem um acetato, a gente tem várias camadas fotossensíveis. No filme colorido negativo, a gente vai ter uma camada sensível ao azul, ao verde, ao vermelho. E tudo isso é feito com base numa gelatina, de uma gelatina animal. Então o que acontece? A gelatina animal ela é propensa sempre a absorver água, absorver umidade e criar micro-organismos ali. Por isso, se você deixa um filme às vezes vencido muito tempo numa gaveta, ali fora do potinho, às vezes até dentro do potinho, ele pode formar fungo ali, né? Porque é gelatina animal. Os fungos, os esporos de fungo vão se estabilizar ali, vão se multiplicar. Por isso, o ideal para a gente guardar filme é sempre dentro do potinho, para proteger ele do ambiente, do clima, da umidade. Então, se você comprou um filme, de preferência nem tire ele do potinho, tá? Para não deixar entrar umidade. Aqui ele vem com uma umidade controlada aqui dentro. E guarda ele assim, no potinho, nunca fora, na geladeira. Beleza? Então, você deixa ele na geladeira, até depois que ele vencer, ele vai armazenar por muito tempo, assim como se você fizer uma gelatina mesmo. Ela vai estragar fora da geladeira muito mais rápido do que ela se ela estivesse gelada ou congelada. Filme é a mesma coisa, então guarda os filmes no potinho na geladeira. Quando for usar, isso é muito importante, a gente tira ele da geladeira, deixa no potinho, espera uma meia hora, espera o filme, a bobina aqui, voltar à temperatura ambiente, aí a gente tira do potinho. Por que a gente não deve tirar da geladeira e já tirar do potinho? Porque ele vai estar gelado, o ambiente vai estar numa temperatura muito maior do que a sua geladeira, vai condensar a água aqui. Essa condensação vai formar um monte de gotícula de água lá dentro da bobina, vai manchar o seu filme. Então é isso, tá? A gente tira da geladeira no potinho, espera voltar à temperatura ambiente, voltou, pode usar. Outro assunto, filmes vencidos. A gente tem uma regra para negativo colorido e para negativo preto e branco, uma regra meio geral, assim, generalista, que é a cada 10 anos de validade que você perdeu, por exemplo, um filme hoje, que eu pegar, hoje, para quem assistir esse vídeo no futuro, a gente está em 2020. Se eu peguei um filme que venceu em 2010, então quer dizer que ele está 10 anos vencido, cada 10 anos a gente vai usar o filme como se ele tivesse um ponto a menos de sensibilidade. O que significa um ponto a menos de sensibilidade? Significa que ele vai ter metade da sensibilidade que ele tinha antes, ele perdeu sensibilidade. Então, imagina que tem esse Fuji Provia. Provia não, porque ele é negativo, ele é filme positivo colorido, tá? Um Portra 800 vencido há 10 anos, no geral, assim, mesmo que você armazenou bem na geladeira, é ideal que você bata ele como ISO 400. Então, você faz aquele esquema de enganar a sua câmera, tem várias formas, a gente já explicou como modificar esse código para enganar câmeras eletrônicas, mas bom, não vamos aprofundar. A gente tem que bater então numa asa metade disso. Um filme 800 bateria como asa 400. Por quê? Ele perdeu sensibilidade, ele vai precisar de o dobro de exposição, ele vai precisar que a luz entre por mais tempo para queimar mais aquele filme. Beleza? Então essa é uma regra generalista. Conseguir um filme que está vencido há muito tempo, mas que foi bem armazenado, que não pegou temperatura alta, que não pegou sol, foi armazenado na geladeira ou num armário fechado, que tem uma temperatura que não fique tão alta, faz mais ou menos essa regra. E quando a gente faz isso, a gente não deve fazer nenhum tipo de correção na revelação, tá? Eu estou diminuindo a asa e quando eu diminuo a asa, eu exponho o filme o dobro de tempo dele, isso já é a correção que vai feita. Então você vai revelar ele normalmente, como se ele fosse um filme 800. Beleza? Vamos lá. Mais um ponto aqui, filme rasgado na câmera. Isso infelizmente costuma acontecer. A gente tem muito problema aqui de filmes que a gente vai revelar e no finalzinho do filme ele está com a trilha estourada. Isso faz com que a gente não consiga usar o scanner Noritsu LS600, que é uma referência de scan e a gente usa aqui, né? Um scanner muito potente. A gente não consegue usar por quê? Porque o Noritsu ele vai fazer o seguinte, a gente vai encaixar essa ponta do filme nele e ele vai puxando para dentro, tá? Umas rodinhas que vão puxando para dentro. Se ele está com a trilha estourada, ele não consegue puxar. E por que isso acontece? A trilha estourada.
porque as pessoas estão batendo um filme ali. Aí o filme chegou no final, né, acabou a bobina, não tem mais o que puxar, e a pessoa vai lá e tenta dar uma puxada a mais para ver se tem mais filme ali. Quando ela faz isso, essas rodinhas dentadas, que são o que tracionam o filme para o eixo, vão forçar no filme e vão estourar ele. Então vai ficar o filme com essa trilha aqui estourada. Então é muito comum isso. Às vezes a pessoa faz isso, estoura o filme inteiro, aí na hora de rebobinar, não rebobina, ou seja, ele vai ter no final uma bobina aqui e um filme inteiro velado aqui, ou seja, abriu a câmera, perdeu esse filme. Então é muito importante, vai acompanhando. Quando você está ali, chegou na pose 36, às vezes você consegue 1, 2 fotos a mais, 37 ou 38. Mas não força, puxa a câmera sempre com gentileza e dispara, beleza? Se acontecer, o que vocês vão fazer? A gente tem no Instagram do LabLab uma parte do FAQ que fala um pouco mais sobre isso. Se, por exemplo, você fez isso, estourou o seu filme dentro da câmera, você sabe, na hora de rebobinar, você viu que está muito leve a manivela, e você fala, puta merda, o filme está estourado dentro da câmera, o que eu faço? Vai no seu quarto, fecha a porta, fecha a janela, vai embaixo no cobertor, apaga a luz, protege o máximo possível de luz, você vai abrir essa câmera debaixo do cobertor ali, pegar esse filme provavelmente vai estar meio enroladinho assim, então você enrola ele para ele ficar menorzinho. Se você tiver um potinho desses, preto, não esse, tá? Um preto, você pode colocar dentro, passa uma fita e escreve pra gente, abrir no escuro, ou pro laboratório que você mandar. Porque aí você vai estar protegendo ele da luz. Se você não tiver, você pode pegar um pedaço de papel alumínio, enrola esse filme em papel alumínio, faz como se fosse uma balinha, assim, enrola dos dois lados e faz uma xuxinha, coloca dentro de outro plástico, sei lá, faz o que vocês quiserem, mas protege com papel alumínio, ou com EVA de uma forma que proteja ele muito bem da luz. Aí vocês mandam pra gente, a gente sabendo disso, a gente vai no nosso quarto escuro, que é isolado, protegido de luz, lá a gente abre e processa o filme, beleza? Mais um assunto, formatos de filmes. A gente tem basicamente hoje, em produção, 4 formatos de filme, sendo que 3 deles são os mais comuns e 2 deles são os mais popularizados, beleza? O formato mais comum de filme é esse aqui, é o formato 135, que vem nessas bobininhas, tá? Que usa a maior parte das câmeras. Aí a gente tem também o formato 120, que é um formato que a gente chama de médio formato, é um filme maior. Então esse aqui é um filme 120, eu vou colocar lado a lado para vocês verem a diferença de tamanho. Ou seja, aqui a gente tem esse aqui é um filme inteiro, tá? 120, ele é mais curto, só que ele é bem mais largo do que um filme 135. Isso aqui é um filme 120. Aí a gente tem também o formato 4x5, vou pegar uma chapa aqui, que a gente chama de chapa, né? Isso daqui é um cromo, por exemplo. O cromo é um filme positivo, tá? Então aqui ó, tem isso aqui é um filme mesmo, é batido numa câmera. A câmera que bate isso é uma câmera grande formato, então grande formato, médio formato e pequeno formato, ou microfilme. Tem vários tipos de nomenclaturas para esse filme aqui. Mas isso daqui é o grande formato. Isso daqui, você tem um equipamento nas câmeras de grande formato, um equipamento não, um acessório, não sei como usar exatamente. Mas é uma caixa que você coloca essa chapa, né, uma a uma, e você protege ela da luz, né? Tem uma outra chapa que vai na frente de metal, você encaixa essa caixinha, que a gente chama de magazine, a gente encaixa na câmera, tira esse negócio para você poder expor uma foto, você bate uma foto, fecha ele, tira esse magazine, usa, ele tem dupla face, e aí manda essas chapas pra gente revelar. Então todos esses filmes aqui, tanto o 135, quanto o 4x5 porque é 4x5 polegadas, quanto o filme 120, eles têm aí, a gente vai falar sobre emulsões, né, sobre tipos de filme, eles vão ter alguns subtipos de filme. Os tipos são, desculpa, esqueci de falar o filme 110. O filme 110 é esse filme aqui, ó, que a Lomo ainda fabrica, ele tem uma resolução baixíssima, né, por ser um filme pequeno mesmo, e ele vem nesses cartuchos aqui. Aí, isso daqui você encaixa direto na câmera e está pronto para usar. Esse cartucho, ele vem com um papelzinho, eu tinha um aqui. Dentro dele, ele vem sempre assim, ó, esse papel, é um papel mesmo, e o filme vai aqui na frente dele, enrolado ali. Por quê? Ele tem uma janelinha aqui, não sei se dá para ver, tem um quadradinho, esse papel vai ficar aqui, e é isso que vai informar pra gente na câmera, nas câmeras que usam esse tipo de filme, tem uma janelinha que você vai avançando o filme livremente e vai ver ali, pose 20, para. Aí você avança até ver que o número passou para 21.
É assim que usa. O filme 120, filme de médio formato, ele vem numa bobina de plástico com papel. Então ele é diferente da bobina que o filme vai para dentro e se protege. Ele vem num carretel, né, a gente chama, com papel, e o filme, depois que você avança um pouco, a partir de certo momento aqui, ó, tem um adesivo, e aí o filme vem colado aqui. Então a gente vai ter a camada de papel com filme e eles vão se enrolando um atrás do outro, né? Tipo, juntos aqui. O filme vai estar entre esse papel. Beleza? E aí, voltando agora aos tipos de filme. A gente tem os mais comuns. Preto e branco negativo, preto e branco negativo, colorido negativo e colorido positivo, tá? O colorido positivo, que é o exemplo desse daqui, né? São os que a gente chama de cromo popularmente, eles são os filmes que o resultado é positivo, então você já vê ele na luz positivo. É o mesmo tipo que a gente usava para fazer aqueles monóculos na década de 80, 90, que a gente usava para fazer slide, para projeção de slide. É um filme que ele já está positivo, ele é para projeção ou para visualizar. Bom, o mais comum é o colorido negativo, que a gente mais revela de longe é o colorido negativo, que é esse tipo de filme aqui, que ele é meio laranjinha depois que ele revela. Beleza? Então a gente tem aí os dois mais comuns. E aí os três mais comuns. E a gente tem um quarto tipo que está sendo comum cada vez mais, que é o filme de cinema rebobinado. O filme de cinema, ele tem a mesma largura do filme normal, né? Ele é igual, é idêntico. Isso daqui, para vocês terem ideia, é um filme... Não, esse aqui é um filme de cinema. A mesma coisa. E o filme 135, ele veio do 35mm. No cinema a gente usa o termo 35. A gente tem um vídeo só sobre isso, tá? Mas o pessoal usou para adaptar esse filme que já tinha enrolo de projeção e enrolo de filmagem, adaptou esse filme para usar nas câmeras para que, por exemplo, um fotojornalista pudesse levar uma câmera, por exemplo, na guerra e não precisar ficar trocando a cada 10 fotos, né? Numa Rolleiflex que faz fotogramas quadrados usando o filme 120, ele ia fazer 10 fotos. Então imagina, se fazer 10 fotos tem que trocar. Aí adaptaram para que você fizesse muitas mais fotos. Depois a indústria adaptou isso em bobinas que cabem até 36 fotos, beleza? Tem um caso específico de um HP5 que cabe mais, é um filme mais fino, mas isso existiu por muito pouco tempo. Então a gente tem um filme de cinema que hoje é usado na fotografia, a gente pega essas latas de filme do mesmo tipo que usa para filmar, coloca num equipamento que protege da luz, usa uma bobina vazia, como é o caso dessa bobina aqui. Essa bobina é uma bobina que a gente já revelou, ou seja, está só pontinha do filme aqui, não tem mais nada. A gente coloca um filme aqui e rebobina para dentro um espaço equivalente a que a pessoa vai conseguir fazer 36 poses, beleza? Então a gente tem esses filmes: colorido negativo, preto e branco negativo, o cromo, slide, né? A gente usa esses termos, que é o colorido positivo, e o filme de cinema, que é colorido negativo. Então o filme de cinema ele tem algumas particularidades, mas o resultado dele é muito parecido com o colorido negativo. O resultado dele, de fato, é colorido negativo, beleza? Agora, vamos para os tipos de câmera. Os tipos mais comuns de câmera, agora vou falar o jeito mais popular mesmo, são as câmeras 135, né? Eu tenho algumas aqui só para exemplificar alguns tipos diferentes, né? Então, isso daqui é uma rangefinder, ou seja, uma câmera que geralmente não troca lente, mas tem várias que trocam, por exemplo, as Leica trocam. E ela não tem, o visor dela é um visor direto. O que eu estou olhando aqui para fotografar está vindo daqui e não da lente. E as rangefinder, no caso, elas têm um método de foco que chama telêmetro. A gente explora isso depois, em outro vídeo. Tem as saboneteiras, que a gente chama popularmente, são as câmeras automáticas, essas mais comuns nos anos 90, de plástico, às vezes umas câmeras muito fodas e tal. Tudo o mesmo esquema, usa bobinas, o mesmo tipo de filme, mas essa câmera é uma câmera totalmente automática. A gente tem as câmeras, as SLR, que é Single Lens Reflex, ou seja, de lente única, reflex. Reflex por quê? Porque ela tem um espelho que joga uma imagem aqui para o pentaprisma, que é um prisma que projeta no seu olho. Então o que eu estou vendo aqui, que tem uma lente aqui obviamente, o que eu estou vendo aqui está passando pela lente. Então essa daqui é uma SLR. E aí eu tenho também umas câmeras tipo essas aqui que eram muito comuns também no final dos anos 90, final dos anos 90, que são as câmeras mais automáticas, com mais funções. Mas entre isso é o mesmo tipo de câmera, tá? A diferença é essa câmera é mais mecânica, essa câmera é mais automática. Eu tenho um cristal líquido que eu ajusto tudo por seletores, botões e tudo mais, beleza? Então aqui 135.
Aí a gente vai ter também as câmeras 120. As câmeras 120 a gente vai ter vários tipos de câmera também. Mas vamos explorar aqui hoje menos os tipos de câmera. Eu vou mostrar dois tipos dos mais comuns, tá? Vou pegar ali. Essa é uma TLR, é TLR porque é Twin Lens Reflex. Lembra que aquela outra, essa daqui é comum, de filme 135, é SLR. Essa é uma TLR. Essa câmera já usa um filme 120, usa esse tipo de filme aqui, né? Que eu mostrei, que é um filme mais largo, que vem nessas bobinas. Então, por que ela tem duas lentes? Porque eu abro aqui o capuchão, o que eu tô vendo aqui para focar, né, fazer uma foto, o que eu tô vendo aqui, tá vindo dessa lente, e o que vai expor a foto, né, o filme vai estar carregado, vai ser essa lente. Por isso que eu tenho duas lentes. Uma é para você focar, outra é para você focar, enquadrar tudo, né? E outra a lente que vai projetar no filme. E o outro tipo de câmera é esse daqui. Que aí ela já é uma câmera mais parecida com a TLR, é para filme 120, funciona de uma outra forma, essa é uma Mamiya. Mas, por exemplo, nesse exemplo aqui eu tenho o mesmo esquema de um capuchão, ela vai ter um espelho, ela vai funcionar da mesma forma, genericamente falando, que as câmeras que usam o filme 135. Aí eu avanço o filme aqui, e é isso. Então a gente tem basicamente no filme 120 esses dois tipos de câmeras, as TLR de lente gêmea, né? E essas câmeras como as Hasselblad, como as Mamiya e tudo mais. A gente vai ter também a Pentax 67, a minha está na assistência, não está aqui, então não dá para mostrar. Mas a Pentax 67 é uma câmera que ela tem a aparência idêntica dessa daqui, dessas câmeras TLR, dessas SLR. Só que ela é de grande formato, de médio formato, ela usa filme 120. Então, já falei sobre os dois tipos mais comuns de câmera médio formato e pequeno formato, né, de filme 135 e filme 120. Como colocar filme? Eu vou focar aqui na 135, beleza? Que é a câmera mais popular. Daqui é uma Nikon F3, mas a maioria das câmeras vai ter o carregamento parecido, algumas exceções, tá? Então, o principal eu peguei um filme novo que eu vou bater. Primeira coisa nesse tipo de câmera, eu tenho que abrir, tem vários jeitos de abrir. Esse daqui abre puxando uma alavanca e puxando essa manivela de rebobinar para cima, beleza? Coloco o filme aqui e abaixo. Então aqui ele já prendeu a bobina já não sai mais daqui, ó, tá presa na câmera. Aí eu vou ter a ponta do filme. Essa ponta eu tenho que puxar um pouco mais e vocês vão ver aqui que ele vai ter um eixo, e esse eixo tem vários cortinhos. Eu tenho que pegar essa ponta, por isso que tem esse formato, e atravessar no meio desse cortinho. Vou passar o máximo que eu conseguir. Tá vendo? Ele entrou ali. Depois que ele entrou, eu disparo a câmera e vou avançar aqui, ó. Avancei, disparei, avancei mais uma. Beleza. Essa câmera está carregada corretamente. Posso fechar. Pronto, saí usar. Geralmente as câmeras não vão deixar você fotometrar, outras deixam até ela zerar o contador. Aqui o contador não está no zero. Vou lá, 1, 2, 3. Agora zerou. Ou seja, a partir de agora está começando a contar as 36 fotos, se for um filme de 36. Beleza? Então se carrega assim. É muito importante que vocês atravessem ali aquele eixo. Por quê? É muito comum a pessoa colocar um filme na câmera e depois rebobinar e não ter foto nenhuma. O filme fica assim, ó. Isso aqui é um filme vazio. É um filme que... Isso acontece muito. Tipo, a cada 15 filmes, 1 ou 2 saem assim aqui no lab. Tá? É gente que não carregou a câmera normalmente. O filme fica vazio. Vocês vão ver que as informações da borda estão todas aqui. Tá escrito Kodak, tá escrito as poses. Mas esse filme tá vazio, não tem nada aqui. Beleza? Então, vou explicar um pouquinho por que isso acontece. Ela acontece porque a pessoa não engatou direito o filme na câmera. Nesse tipo de câmera, que é o mais convencional, o que acontece? Eu vou liberar aqui. O que pode ter acontecido? Que a pessoa, na hora de carregar, na hora de colocar aqui essa pontinha, ela não passou direito, não avançou aquela foto que eu avancei, e aí vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou fechar a câmera, ela vai avançar... Teoricamente, né? Ela vai avançar aqui a manivela e vai disparar. Contador ali vai passar a foto 1, 2, 3. A pessoa acha que ela está tirando foto, mas ela não está tirando foto. Como que ela sabe disso? Muito, muito simples, essa dica de ouro.
ver a manivela de rebobinar o filme. Essa manivela que fica do lado oposto ao lado onde você avança o filme. Tá vendo a manivela? Tô avançando aqui, disparando, a manivela tá parada. Isso quer dizer que o filme não está sendo desenrolado da bobina. Então eu vou agora carregar de novo. E carregar direito. Ó, o que aconteceu aqui. A ponta ficou aqui, a câmera ficou armando, disparando, mas não estava puxando o filme. Como eu disse, isso é infelizmente muito, muito, muito comum. A gente revela vários e vários filmes assim, dá uma dó, porque a pessoa gastou dinheiro com filme, gastou dinheiro com revelação e não tem foto nenhuma. Carreguei direito aqui a câmera. Qual que é a dica? Fecha aqui, né? Fecha a manivela, baixa ela. Puxa um pouquinho como se fosse rebobinar, mas só para tensionar. Beleza. Aí, ó, dá uma olhada aqui, ó. Toda vez que eu avanço uma foto, tá vendo que gira? Tá mostrando o quê? Que o filme está sendo desenrolado da bobina. Então, ó, fica de olho. Se nas primeiras 5, 6 fotos você viu que está enrolando, pode esquecer. Pode, tipo, continuar que tá tudo certo. Não precisa ver até o final. Mas fiquem espertos com isso. Se não tiver rolando, girando junto com o avançar o filme, não tiver girando a manivela, o filme não está bem engatado. E aí, beleza. Vamos para outros tipos de câmera. A maior parte das câmeras vai ter esse mesmo funcionamento. Essa é uma Nikon F3, eu vou pegar aqui o exemplo de uma Yashica Minister D, é uma rangefinder, né? Mesma coisa, o tipo de obturador dela, vocês vão ver que não tem uma cortina aqui, ó, tá vendo? Ó, consigo até colocar o dedo, não façam isso, tá? Mas não tem uma cortina que corre, é um outro sistema, é na própria lente que abre e fecha o obturador, então são vários tipos diferentes, mas ó, mesmo esquema, a gente levanta a manivela, encaixa o filme, abaixa a manivela. E aqui é a mesma coisa, a gente vai ter um cortezinho, só que aqui tem um corte só. Na F3 a gente tem vários cortes. Tá vendo? Tem uma valinha aqui, você pega a ponta, encaixa a ponta ali. Atravessa. Aí avança uma pose com ela aberta, dispara, avança uma segunda, vê se ela tá bem engatada, ó, tá vendo? Enrolou bem, perfeito. Posso fechar. Mas não sejam confiantes, sempre verifiquem o que eu falei. Ó, avançando, manivela está girando, tá bem carregado. Aí a gente tem as câmeras mais automáticas, como é o caso dessa daqui, como é o caso dessa daqui. Essas câmeras não têm manivela de avanço. O avanço do filme é feito automaticamente pela câmera. Então a gente abre a câmera, deixa eu fazer aqui com vocês. Vou tirar aquele mesmo filme de teste. A gente vai ter o filme aqui, o filme nunca vem com essa ponta inteira para fora, tá? Ele vem só com uma linguinha para fora. Pegar aqui o filme, a gente coloca na câmera, encaixou ali no mesmo negócio, não sobe nada, né? Porque é uma câmera mais automática. Eu pego essa ponta e puxo ela até aqui, geralmente tem uma marquinha. Tá vendo essa marquinha laranja? Quer dizer que eu não precisava nem ter puxado, na real, tanto. Com ela aqui, eu deixo essa ponta aqui e fecho. Ouviram esse barulho? Esse barulho quer dizer que ela já avançou o filme. E agora eu já posso começar a usar. As câmeras, geralmente, elas mostram aqui em cima, se não puxou direito, se a câmera não conseguiu puxar, ela dá algum erro, ela não libera, ela fica piscando uma luzinha. Nesse caso aqui, tudo certo. Eu tô com uma velocidade de 1 segundo aqui, então dá pra ver aquele negócio que eu falei. Ah, não tá 1 segundo não, que tá mais rápido. Mas, bom, o que acontece no funcionamento básico da câmera, ela tem esse espelho, tá? Esse espelho sobe e abre uma cortina, fecha a cortina e o espelho desce. O espelho fica assim por quê? Ele fica na diagonal, a imagem joga para o pentaprisma para projetar para você aqui. Aquilo que eu tinha falado. Beleza? Então eu vou colocar aqui uma exposição de 1 segundo. Fica mais fácil de ver. O espelho sobe, abre a cortina e fecha. A cortina abrir e fechar é muito rápido, então a gente não vê. Mas você vê que ela abriu, você está vendo o filme, fechou. Abriu, fechou. Então é assim que se carrega os tipos mais comuns de câmera em filme 135, beleza? Tem um item aqui que é para falar de uma forma superficial que é importante ler manual. Gente, é muito importante ler manual. Tem um site que chama Buticus, não sei se pronuncia assim, tá? Mas é um site que reúne milhares de manuais, eu posso dizer. Então sempre que você comprar uma câmera nova, se você não tiver o manual físico dela, procura na internet. Vale muito a pena. Por quê? Você vai ver especificações da câmera, se é uma câmera que pode usar quantos tipos de filme, se ela tem um botão especial para segurar a exposição, se ela tem um botão especial para alguma coisa.
E, por exemplo, quando a gente está tratando desse tipo de câmera, das saboneteiras mais comuns, assim, elas geralmente, essa não é uma muito simples, tá? Mas aquelas que são mais simples, que às vezes tem um obturador numa velocidade fixa, elas recomendam que você use um tipo ou outro tipo de filme. Elas recomendam que você use ou filme ASA 100 ou ASA 200 e que você só tire fotos em ambiente de muita luz, tipo das 10 às 4 da tarde em ambiente externo, usando um filme 100 ou um filme 200, num ambiente um pouco mais escuro você tem que usar o flash. Então todas essas coisas estão nos manuais, geralmente em inglês, mas se você tiver um entendimento básico de inglês, provavelmente essas coisas você vai conseguir identificar bem. Beleza? Vamos ver aqui. Bom, tem uns extras aqui. Eu falei, acho que o geral sobre fotografia analógica, as coisas mais importantes, e tem alguns extras. Os extras são para que você evite ter desapontamentos logo no começo, tá? Um negócio muito comum é fungo na lente. Quando a gente compra uma câmera ou resgata uma câmera antiga lá que a gente tem dos nossos pais, dos nossos avós, e essa câmera ficou parada por muito tempo, dependendo de onde ela ficou, pode ser que ao você olhar dentro dela, assim, se olhar contra a luz, você vai ver como se fosse uma raizinha assim, crescendo, alguma coisa assim, que é um fungo que está crescendo ali naquela lente, né? Dependendo de quanto tiver isso pode prejudicar muito a qualidade das imagens. E o que acontece? A imagem vai ficar meio embaçada, meio desfocada. Se você tira uma foto com uma lente com muito fungo, você vai ver que a imagem, onde tem as altas luzes, né, sei lá, uma luz acesa, um neon, o céu, ele vai ficar, a borda disso, tipo, tá um retrato meu aqui com o céu ali, você vai ver que a parte branca ali do céu, vamos dizer assim, vai ficar toda esmaecida, vai invadir o meu rosto, então a imagem vai ficar toda com uma característica de desfocada. Não é de fato desfocado. Se você der zoom, você vai ver que se você acertou o foco, vai estar focado, mas a imagem vai estar esmaecida. Então isso é muito importante. Se a lente estiver com muito fungo, você vai começar, às vezes é ideal que você leve num técnico e peça para ele fazer a limpeza de uma objetiva, fazer a limpeza, a lubrificação dessa lente, dessa câmera também, se for necessário, antes de começar e ter um resultado que vai te chatear muito. Beleza? Outra coisa que acontece muito é foto tremida. Isso acontece muito. A foto tremida, a base da foto tremida é quando você está com uma velocidade que é uma velocidade não muito alta, como por exemplo 1/60 para baixo, e você tem que segurar aqui na mão. Se eu fizer aqui um disparo, por exemplo, de uma foto em um segundo de exposição, que é o caso que eu pus aqui, né? É impossível eu tirar uma foto de 1 segundo na minha mão. Impossível, tipo, eu vou tremer alguma coisa. Até com tripé, às vezes no clicar do tripé você vai dar uma tremidinha. Então é importante nesse caso que a gente use as velocidades certas, que a gente analise, né? Além de fazer um teste ali um teste não, né? Fazer uma leitura de exposição, qual a velocidade do obturador, qual a abertura da lente numa câmera que você consegue ajustar isso. Ele vai te dar um resultado ali que vai ser ideal para aquela fotometria. Mas ainda assim você tem que analisar a situação. Deu uma velocidade abaixo de 1,60, é bem provável que se você tirou a foto na mão vai sair tremida. Beleza? Vamos para o próximo tema. Penúltimo assunto, então, é sobre foco, né? Bom, cada câmera tem um jeito diferente de focar, a maior parte delas das single lens reflex, né, de lente intercambiável, essas que você troca a lente, usam um sistema de despolido com o bipartido. Ou seja, quando você olha ali, você vê um círculozinho no centro que ele está dividido em duas partes. Conforme você vai girando o anel de foco da sua lente, você vê que a parte de cima e a de baixo andam assim. E quando você foca é quando as coisas se encontram. Por exemplo, eu estou aqui com essa câmera. Eu estou focando essa câmera que está me focando, eu estou vendo ali essa imagem, conforme eu mexo aqui no foco, ela vai andando. Se eu pego, por exemplo, eu quero focar na lente que está me filmando aqui, eu pego uma bordinha dela
e vejo ali até que as duas partes se encontrem e essa imagem continue, fique focado, né? Então, a hora que encostar as duas partes, a hora que eu estiver mexendo no foco, e as duas partes mostrem para mim a imagem reta, né? Por exemplo, se eu pegar um poste e focar no poste, o poste vai ficar fazendo assim, ó, dividido no meio. A hora que o poste encosta, tá focado, tá? Então, isso funciona na maior parte das câmeras. As câmeras de telêmetro, como é o caso dessa daqui, né, numa rangefinder, ela vai ter um fantasminha no meio da imagem, tá? Eu vou ver então a imagem do quadro inteiro, né, de tudo. E conforme eu mexo no anel de foco, eu vou ver que tem um quadradinho no meio que vai andando para lá e para cá. Mas funciona a base mais ou menos a mesma. Quando você pega esse fantasma da imagem que você está vendo, do centro dela, né? Quando essa imagem, esse fantasminha encaixa, né, casa, tipo alinha com o que você está vendo, ou seja, aquela imagem é algo que está ali no que eu estou focando, algo que está um pouco à direita. A hora que isso sai da direita e encaixa e fica tudo alinhado, eu estou focando então naquele objeto. E para as câmeras, eu já guardei ali, mas para 120, por exemplo, uma TLR, né, que você olha em cima, geralmente ela não tem esse despolido, esse bipartido. Ela tem só um vidro despolido. O que é um vidro despolido? É um vidro que ele é fosco, ele não é polido. Então a imagem é projetada ali. Então ali você vai ter que ter um pouco mais de prática para olhar e ver a olho nu quando está focado. Boa parte das câmeras das TLR tem uma lupinha que você ativa e ela aparece ali, para que você consiga olhar dando mais foco ainda àquele vidro despolido. Então são várias formas de foco e é bom prestar atenção nisso sempre. As câmeras saboneteira, como é o caso dessa daqui, elas geralmente, quando as mais avançadas, têm um foco automático, ou ela tem um foco fixo. O foco fixo é uma lente que é muito fechada, por exemplo, f8, ou seja, você não vai conseguir um desfoque muito grande, e ela te fala que a partir de 1 metro da câmera até o infinito, 1 metro é um exemplo, por isso que é importante ler o manual, reforçando. Do 1 metro ao infinito vai estar tudo focado. Então eu não consigo focar um negócio mais curto. Algumas câmeras, eu vou reforçar, algumas, esse cordão que vem, esse cordão mais longo, indica pra gente a distância mínima de foco. Então nesse caso é uma câmera que tem foco automático, que ela vai fazer um foco de verdade, não um foco fixo. E se eu quero tirar um retrato de uma pessoa, eu estico esse cordão no rosto da pessoa, essa pessoa tem que estar num espaço maior do que esse. Então, estiquei e encostei no rosto da pessoa, daqui para trás ela vai focar. Se eu quiser dar um espaço maior, também foca. Então, tem essa dica que algumas câmeras funcionam, no manual você vai saber melhor. E agora, o último passo, que é um passo que muita gente tropeça, é para rebobinar o filme. Bom, vamos começar com as câmeras mais comuns, né? Com as mais fáceis. As câmeras eletrônicas, né? Tanto a saboneteira eletrônica quanto essa daqui, por exemplo, quando termina o filme, é comum que a própria câmera já rebobine o filme sozinho. Então você vai ouvir ali que tipo, bateu a foto 36, 37, e você já vai ouvir um barulho do motor rebobinando o filme sozinho. Se você quer rebobinar ele antes, às vezes as câmeras têm algum botão que às vezes você tem que apertar um mais outro, ele rebobina sozinho. No caso das mais comuns, né, as single lens reflex, para rebobinar tem vários sistemas e por isso é bom ler o manual. O mais comum é que vocês tenham esse botãozinho aqui embaixo, é um botão que libera o mecanismo de rebobinar. Por quê? Quando a gente está com o filme aqui, essa está sem, o que faz a câmera saber quando você avançou a foto, que passou o espaço de uma foto, é essa roda dentada que encaixa na trilha, tá? Geralmente não é direto aqui. Então eu avanço ali a pose, aqui ele vai saber. Só que isso só gira para lá, tá? Algumas câmeras vão avançar, como as mais avançadas, elas vão avançar isso aqui também. Então, ó, eu vou girando, tá vendo que ela faz isso. Se eu simplesmente pegar aqui para rebobinar o filme e começar a girar, isso daqui não vai deixar. O filme vai estar engatado aqui. Esses filmes aqui são todos zoados, tá? Por isso que eu meto o dedo assim, sem dó. O filme vai estar aqui, ó, assim, dessa forma, enrolado aqui, mas né, preso aqui. Eu vou puxar, esse filme não vai ter como vir pra cá. Ele vai, ó, rasgar. O que aconteceu aqui, ó? Rasgou a trilha do filme. Não sei se dá pra ver, mas rasgou aqui a trilha do filme. Então a gente sempre tem que ler o manual para saber como rebobinar o seu filme direito. Esse botãozinho que ele faz é liberar esse mecanismo, ou seja, a hora que eu clico nele, vocês viram que ele só virava para um lado, né? Só virava para o sentido de quando você está usando o filme, né? Passando para a próxima foto. Quando eu clico, ele libera isso.
Ou seja, eu clico segurado e começo a rebobinar o filme. Você vai dar mais ou menos umas 30 voltas, quando você chegar lá para a volta 27, 28, você vai sentir que a manivela uma hora vai fazer um clique assim, que é o que está indicando que o filme saiu daqui, está vindo para cá, e você está no finalzinho ali. Então, quando você termina de rebobinar o filme, você sente que a manivela começa a girar mais livre, né? Mais rápido, porque ele não tem essa tensão. E a hora que você abrir, você vai ter só a bobina sem filme para fora, beleza? E cada câmera tem um sistema para liberar diferente, né? Essa daqui, por exemplo, é uma rangefinder, tem o mesmo tipo. A maior parte das câmeras, um botãozinho aqui. Mas, por exemplo, uma câmera que é muito comum, que é barata, é uma câmera legal para quem está começando, é a Zenit 12XP. É uma câmera fabricada tanto na Rússia quanto no Polo Industrial de Manaus. Essa aqui é russa. E ela, para rebobinar, é muito comum que as pessoas tragam filmes todos estourados aqui, tirados nela. Ela não tem aquele botão. O sistema dela é um sistema diferente. Para você liberar esse mecanismo de rebobinar, é aqui embaixo. Tá vendo que tem aqui o disparador? Você aperta isso daqui para baixo, segura isso apertado e rebobina a câmera. Então é muito importante ler manual. Eu já falei isso umas 10 vezes aqui, vou repetir. Leem manual. Se vocês não acharem o manual, ou até se vocês acharem, procura vídeo no YouTube de review de câmera. Tem review de quase todas as câmeras mais comuns. Então tem gente ensinando a fazer tudo sobre câmeras específicas. Beleza? Então acho que esse foi o último assunto. E tem um assunto que é extra, mas eu preciso explorar melhor num vídeo específico para isso, que é, muita gente pergunta, qual câmera eu começo? Eu quero comprar uma câmera para começar. Olha, depende de quanto você tem de verba, depende, né, porque tem câmeras de 50 reais a 50 mil reais, literalmente. Tá? Uma câmera como essa, uma Nikon F3, uma câmera profissional, uma câmera para vida, custa em média uns 1.200, R$1.000, só o corpo sem a lente, né, uma em bom estado. Umas saboneteiras assim costumam custar a partir de 100 até uns R$300, as saboneteiras mais comuns. Uma câmera assim costuma custar uns R$500, mas aí depende. Por exemplo, você quer uma câmera compacta, então às vezes é melhor uma saboneteira. Se você pega uma saboneteira como essa, automática, que faz foco sozinha, que faz exposição sozinha, que é simplesmente apontar e disparar, que como a gente chama de point and shoot, né? Tipo apontar e disparar, às vezes ela é mais fácil, ela é mais indicada para você que está começando agora, que não tem, às vezes, nenhum conhecimento em fotografia, de exposição, de abertura de obturador, de asa e tudo mais. Às vezes uma câmera dessa é melhor. A gente tem uma segunda opção, que é esse tipo de câmera. Aqui, por exemplo, essa série da Canon, tem muitas câmeras desse tipo. E o interessante dela é, se você tem uma lente, às vezes, tá? Nem todas tem que ver no manual. Uma lente, por exemplo, que é para full frame, como a clássica 50-8, dessas comuns de plástico que a Canon vende até hoje, se tem essa bolinha vermelha, a maior parte delas vai encaixar nesse tipo de câmera. Então é uma câmera que você vai às vezes conseguir usar uma lente que você já tem da sua câmera digital, ela vai ter todas as funções também para você ajustar na mão a velocidade do obturador, a abertura não vai ser no anel de foco aqui, né? Vai ser tudo digital, mas ela tem um uso muito parecido com uma câmera digital. Eu estou filmando vocês de uma Canon e eu consigo usar essa mesma lente aí. Beleza? Então são câmeras que têm um funcionamento parecido com as digitais de hoje em dia, tá? Bom, e tem a Zenit, o modelo mais comum é essa 12XP, é bem comum a gente encontrar às vezes por preços de 200, 300 reais com lente. É uma câmera que tem algumas limitações, né? As velocidades delas são de 30 avos até 500 avos de segundo, e modo bulb. E as asas que ela aceita é de 25 até 400. Então ela tem algumas limitações ali e tudo mais, mas é uma câmera robusta, com uma ótica boa, que às vezes é legal de usar. O fotômetro dela às vezes não é tão preciso, mas de qualquer câmera é sempre bom que a gente tenha alguma ideia se ela está funcionando bem ou não. Isso a gente vai ver em outro vídeo, falar como saber se a câmera está funcionando ou não. Bom, é um vídeo que ficou bem longo, mas é um vídeo acho que muito importante para as pessoas que estão começando na fotografia agora. A gente vai explorar vários assuntos desse muito melhor em outros vídeos, mas esse é o básico, tá? Vou retomar aqui bem por cima. O filme é fotossensível assim que ele funciona, por isso não pode expor ele na luz. ISO e ASA é a mesma coisa, quanto maior o ISO, mais sensível o filme é, te permite tirar fotos em ambientes com menos luz do que os filmes de menor ASA, né, de menor valor.
A gente viu sobre os 4 formatos de filme mais comuns, e principalmente sobre os 2 tipos de filme mais populares, que é o 135 e o 120. A gente viu exemplos de câmeras, né, os exemplos mais comuns assim de tipo de câmera, não das câmeras, tem milhões e milhões de modelos de câmera, milhões não, né, mas milhares e milhares de modelos de câmera, então a gente viu qual a diferença de um para outro, a importância de ler manual. A gente viu sobre fungo na lente, o resultado que isso dá. A gente viu sobre foco, alguns jeitos de focar. A gente viu sobre foto tremida, como evitar isso. A gente viu como escolher a sua câmera, a sua talvez primeira câmera. E a gente viu como rebobinar. Eu acho que nisso a gente consegue ter uma geral do que uma pessoa, às vezes, que está acostumada com fotografia digital, quer migrar para analógica. Migrar não, né? Quer experimentar analógica também, vai ter essa noção. E é isso, é importante que vocês procurem mais vídeos, tem vários canais no YouTube em português e em inglês que tratam da fotografia analógica. Às vezes você comprou uma câmera nova, procura lá, comprei uma Nikon F3, se você começar com uma F3, que ótimo que você tem essa opção, mas começou com uma Nikon F3, procura lá, Nikon F3 Review. Vocês vão ver vários vídeos de várias pessoas, isso para qualquer câmera, assim, dessas mais populares, você vai achar review. Então, geralmente em inglês, mas tem vários em português. Você vai saber como funciona a câmera sem ler o manual, tá? As coisas mais importantes dela sem ler o manual. Isso já vai te ajudar pra caramba. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente grava mais vídeos. E é isso, até a próxima.